Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu espero que Deus fale conosco nesta noite e que a sua palavra cortante possa cortar tudo o que ainda precisa ser cortado. Em nome de Jesus. Vida de fé. Esse é um tema muito desafiador. Sabe por que esse tema é desafiador? Porque o próprio Jesus Cristo, Ele disse: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Fé é algo fundamental no reino de Deus, no relacionamento com Deus. É essencial, é vital, mas é onde o inimigo trabalha. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu quero que você descubra um mistério que está aí. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Todo mundo conhece isso, esse tema. Mas essa versão aí tá diferente da NVI. Por favor, ponha a NVI. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Esse certeza das coisas que não vemos foi traduzido em uma outra tradução como a prova das coisas que não vemos. E no grego, essa palavra prova, ela quer dizer título de propriedade. A prova da fé é título de propriedade. É documento. Fecha os teus olhos. Pai, tua é a palavra, teu é o poder, tua é a glória, Senhor. Pai, teus são todas as coisas. Teus são os teus filhos que estão aqui nesta noite. Derrama agora da tua unção e começa a falar em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, seja a tua voz a falar. Seja o teu poder, Senhor, a ser derramado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 12, 1-2. Tem mais uma novidade que você já conhece, mas que eu quero que você descubra. Hebreus 12, 1-2, diz assim: corramos com perseverança. Esse é mais para o final do versículo. Corramos com perseverança. Publicou? Então vamos ver desde o começo, né? Não é Hebreus 11.
É Hebreus 12. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. É perseverança. Então nós vamos falar de fé, nós vamos falar de perseverança também. E nós vamos falar de muitas coisas relativo à nossa intimidade com Deus. A primeira dela está em Gálatas 2:20, onde o apóstolo Paulo escreve: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer que Cristo vive em você? Aleluia! Eu não sou eu. Se Cristo vive em você, você não é mais você. Você é Cristo. Você é Jesus. Eu sou Jesus. Isso não é heresia. Isso está na Bíblia. Cristo vive em mim. É por isso que a palavra de Deus nos manda ser imitadores de Cristo, porque Ele tem que viver em nós. Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Desculpa. Eu me empolguei. Aleluia. É fogo. Eu me empolguei aqui. Desculpa, irmão. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. Então você pode dizer que você não é você. Você é Jesus. Porque você é filho. E Ele veio resgatar os filhos de Deus. E aí eu te pergunto, você se parece com Ele? Você se parece com Jesus? Nós nos parecemos com Jesus? Em que nós temos imitado Jesus? Responde para você. Em que eu tenho imitado Jesus? A fé, que é o assunto, é o tema de hoje. A fé. Sabe o que é a fé? Sabe o que é a fé na sua vida? Sabe o que é a fé na vida dos filhos de Deus? A fé na nossa vida é o DNA de Cristo. É o DNA que nos faz parecer. É o DNA que nos faz ser iguais. Então é a fé. É o DNA. Você não pode deixar de ter esse DNA na sua vida. A vida de fé é viver em Cristo. Viver em Cristo. Vida de fé. DNA de Cristo. Eu sou Jesus. Eu não sou mais Edmar. Eu sou Jesus. Aleluia. Alguém já disse que você parece com Cristo? Vai anotando. Alguém já disse que você parece com Cristo? Como ter o DNA de Cristo? Como é que nós vamos conseguir o DNA de Cristo?
Quando Jesus veio, quando Ele veio a esta terra, quando Ele veio aqui para nos resgatar e nos tornar filhos de Deus, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que Ele se esvaziou de tudo que tinha, de tudo que era. Ele se esvaziou. Antes, esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou. Anota isso. Ele se esvaziou. Nós acabamos de cantar um cântico sobre se esvaziar. Não é isso, pastor? Muito bem. E ele também disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou a porta. Ah, que maravilha. Então ele se esvaziou e ele é a porta. E quando nós nos convertemos, nós entramos por essa porta, a porta da graça, Jesus Cristo. Eu sou a porta. E quando nós entramos por esta porta, nós somos também esvaziados de todo o pecado que reina em nós. Quando você entra pela porta da graça, você também é esvaziado de tudo que te caracteriza como homem terreno, de tudo que te caracteriza longe da presença de Deus. Nós fomos esvaziados. Você foi esvaziado? Diga: eu fui esvaziado de todo o pecado que habitava em mim. Na restauração, o homem foi cheio de uma nova criatura. E essa nova criatura com o DNA de Jesus. Aleluia. DNA do Filho de Deus. E então começou a nossa vida de fé. A partir daí a nossa vida de fé começou. E as nossas lutas também começaram. Mas onde tudo é possível ao que crê, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Mas a vida de fé não significa ausência de problemas. A vida de fé não significa que você vai viver num mar de rosas. Nossa, hoje eu estou elétrica aqui. Misericórdia, que é isso? Aleluia. A vida de fé não significa ausência de problema. Mas a vida de fé significa Deus no meio do nosso problema. Deus no meio da nossa necessidade. Deus no meio daquilo que nos falta. Deus no meio de tudo aquilo que nós precisamos ser supridos. Aleluia. Suprimento. E a Bíblia diz que fé é um dom de Deus. Então fé não é teoria, irmãos. Eu não estou pregando teoria. Eu estou pregando um dom de Deus. Então fé é dom de Deus. E a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e príncipe das trevas. E a luta é espiritual.
A luta é espiritual, mas o efeito dessa luta é aqui, é no natural. Veja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas essa luta reflete, ela tem o seu reflexo aqui, aonde nós vivemos. Por isso nós precisamos de fé incomparável, fé indestrutível. Precisamos saber então com quem nós lutamos. Às vezes nós nos esquecemos de olhar quem são os nossos inimigos. Quem são os inimigos da fé? Quem é o inimigo da fé na sua vida? Quando nós temos medo, esse é um inimigo. O nosso pensamento pode ser um inimigo também da nossa fé. Porque lá na palavra de Deus, em Provérbios, diz: como você se imagina, assim você é. E quando nós nos imaginamos fracos, nós ficamos fracos. Quando nós nos imaginamos derrotados, nós somos derrotados. Quando nós nos imaginamos amargurados, magoados, rejeitados, nós somos. Porque como nós imaginamos, assim nós somos. O diabo trabalha nessas áreas. As doenças são nossos inimigos. Os nossos fracassos são os nossos inimigos. E esses inimigos tentam impedir que você viva na fé. Ele tenta impedir que nós vivamos na fé. Você ora, você clama, você pede, você declara a bênção, e muitas vezes elas não chegam. Muitas vezes a bênção não chega. E você pede, você pede, você pede. E o inimigo trabalha, fechando as portas que você quer que abra. O inimigo trabalha provocando dores na sua vida, dores emocionais, dores espirituais, dores físicas. Ele vai trabalhando em tudo aquilo que você está pedindo que seja solucionado. O inimigo derruba os nossos alvos. Então nós temos que conhecer esse inimigo. E com isso, ele faz com que a nossa fé desapareça. Quando você pede muito e não recebe, você vai se enfraquecendo, você vai desanimando, a vida vai ficando difícil e nós vamos abandonando. E é por isso que Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque muitos já estão desanimados. Muitos que nem estão aqui, não estão aqui porque estão desanimados, porque estão fracos. Mas então, como é ter fé suficiente para ter vitória contra o inimigo? Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu vou contar uma história da minha vida para vocês. Rapidinho. Em 1980, o Brasil sofreu a maior crise econômica que já viveu este país. Em 1980. A minha filha tinha 4 anos. Eu perdi o emprego. Eu tinha um apartamento financiado.
E eu fiquei 2 anos sem trabalho, eu não achava trabalho. Não tinha trabalho. Nem para você fazer por conta própria, não tinha trabalho. A situação era muito ruim. Quem viveu nessa época sabe. Vocês são jovens demais. Mas nesse tempo, os meus vizinhos, apartamentos dos lados, ficavam no mesmo andar que eu, foram despejados, porque eles também estavam sem emprego, e eles não podiam pagar a prestação. E eu estava com 2 anos de prestação atrasada. E eu olhava, hoje saía um, amanhã saía outro. E eu, Deus tem misericórdia. Deus, o que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer para que essa situação seja resolvida? O Espírito Santo falou no meu coração. Fala com o gerente. Financiamento era lá na Caixa Econômica Federal. Eu pensei, mas será que eu vou falar com um gerente? Ele não vai me atender? Não vai me atender. Não, mas se o Espírito Santo falou, eu vou. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a moça recepcionista fez um monte de pergunta e não queria chamar o gerente. Eu preciso falar com ele. Eu tenho uma proposta irrecusável para ele. E aí, ela me mandou entrar na sala do gerente. Eu entrei na sala do gerente. Falei, olha, eu vim falar aqui com o senhor porque... Aí contei a minha história. Contei toda a minha história para ele. E falei, eu estou 2 anos sem emprego. Meus vizinhos já perderam os apartamentos. Vocês tomaram já. Vocês já fizeram reintegração de posse. Mas eu não posso perder meu apartamento porque foi Deus que me deu. Esse financiamento, eu não fiz esse financiamento natural. Esse financiamento foi Deus que me deu. E eu quero que o Senhor seja usado também para me ajudar. O gerente ficou olhando assim para mim, ele nunca tinha visto uma louca daquela. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E aí, ele conversou bastante comigo. Aí ele falou, tá bom, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou mandar todos esses 2 anos sem pagamento, eu vou mandar tudo para o final. Eu vou refinanciar isso daí para você. Tá bom assim? Eu falei, ó, tá mais ou menos bom. Porque como é que eu vou pagar as que vão vencer? Me explica. Aí ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou congelar por 6 meses as suas prestações. Depois de 6 meses você começa a pagar. E o que você já venceu me deve, nós vamos jogar lá para o final. Vamos refinanciar. É fé ou não é? A fé que vence o mundo. Não há mecanismo nenhum no mundo que possa mudar aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Ele determinou na nossa vida será cumprido. Aleluia! E assim foi. Mas em 3 meses, eu consegui emprego. 3 meses depois, eu já tinha o emprego. E ainda fui me exibir. Fui lá no gerente de novo. E falei, ó, o senhor me deu 6 meses. Mas eu já posso começar a pagar agora.
Aí eu falei, você vê como é meu Deus é bom? Ele falou, puxa, seu Deus é tremendo mesmo. Eu falei, esse é meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus do meu DNA. Voltando aqui para a nossa mensagem. Então você pede e não recebe. Precisa de fé. Precisa de fé. A fé não pode desaparecer. Ainda que a fé esteja sendo esfriada na vida de muitos irmãos, ela não pode desaparecer. E eu vou fazer uma alegoria aqui com vocês. Você já andou a cavalo? Quem já andou a cavalo aqui? Tem bastante gente. Quando nós andamos a cavalo, se você não dominar o cavalo, você pode cair. Ele pode te derrubar. E ele não vai aonde você quer que ele vá. Os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas guerras espirituais, são esses cavalos que nós temos que dominar, colocar o freio na sua boca e puxar e ir em frente e dizer para ele, para aqui, e ele vai parar. Os problemas, as lutas, as tentações, as enfermidades, as doenças, são cavalos para serem dominados. Quero que você se lembre disso. Cavalo dominado. Agora eu vou te pegar. Como é que eu domino o cavalo? Como é que eu domino tudo isso? Como é que eu domino? Não é só pela fé. É pela perseverança. A perseverança é o freio do cavalo. É com a perseverança que nós dominaremos as forças do mal. A perseverança é combustível da nossa fé. Quer combustível para a sua fé? Persevere. Não desista. Não pare. Fique firme. A perseverança é ela quem vai dar todo o combustível para que a sua fé engrene e vá. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós já lemos, mas nós podemos ler de novo. Pode colocar aí Hebreus 12, 1 e 2? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É a perseverança que vai fazer você correr, que vai fazer você vencer, que vai fazer você ser vitorioso. É hora de buscar então, sabe o quê? Muitas pessoas não perseveram, muitos irmãos não perseveram. Sabe por que não persevera? Porque não conhece as promessas de Deus. Sabe quantas promessas de Deus tem na Bíblia? Você sabe responder isso? Na Bíblia tem mais de 8.000 promessas.
Mais de 5.000 só no Velho Testamento. Mais de 3.000 só no Novo Testamento. E tem aí alguns teólogos que dizem que até tem mais que 8.000 promessas. Mas o geral fala que é 8.000, vamos ficar com as 8.000, que já está muito bom. Está maravilhoso. E as promessas, elas são promessas de salvação. Essa é incondicional. Ela não impõe condição nenhuma. A única condição é que haja arrependimento para que haja salvação. Mas existe promessa de perdão, promessa de restauração, promessa de provisão, promessa de paz, promessa de vitória, promessa de vida eterna. Mais de 8.000 promessas. E para que você consiga perseverar, você precisa conhecer as promessas que Deus tem para você, para poder requerer. Eu requero esta promessa. Para que você tenha autoridade de requerer essa promessa. Quando eu busco pela promessa, sabe o que acontece? Acende na minha vida a esperança. Acende a esperança na minha vida. Em Tiago capítulo 1, versículo 4. Se você puder pôr na versão NAA, eu prefiro. Tiago 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Anota aí. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aleluia! A perseverança completa, que tem ação completa, ela nos aperfeiçoa. Sabe o que quer isso dizer? Perseverança traz maturidade. É pela perseverança que vamos crescer e atingir o nível de maturidade que agrada ao Senhor. Aleluia. Então, quando eu busco promessa, eu tenho esperança. Então, nós não podemos desistir, meu irmão. Não podemos desistir. E fale para os outros irmãos que não estão aqui. Irmão, não desista. Você tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Deus é tão bom que Ele já deu todas essas promessas para todos nós. Amém? E eu encerro aqui com 3 convites. O primeiro convite que eu quero fazer para os irmãos aqui é: você quer aumentar a fé? E eu vou dizer, é só você pedir e crer. Se você pedir e crer, a sua fé será aumentada. Segunda proposta, você quer ser perseverante? Então você precisa buscar a paciência para adquirir maturidade. Terceira proposta, você ainda precisa se esvaziar de alguma coisa? Às vezes, irmãos, nós precisamos de tirar algumas coisas que não saíram ainda. Com o tempo, nós vamos nos relacionando com pessoas, nós vamos nos relacionando com os nossos próprios problemas, e muitas coisas vão entrando, e elas precisam ser tiradas.